Olá, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui é Érica Marozzi e hoje estou passando aqui para trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração há alguns dias. E essa mensagem vem falando um pouco sobre o poder da influência. O poder que a influência tem em nossas vidas, o poder que a influência pode causar no reino de Deus. E para a gente ter como base essa mensagem, eu gostaria de ler lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Não sei se você já conhece a história de Esther, mas naquela época havia a rainha Vaste e Vaste tomou uma decisão muito ruim diante das pessoas, diante daquilo que ela deveria fazer. Ela disse não àquilo que o rei tinha falado para ela fazer naquele momento, o convite que o rei a fez. E por causa dessa decisão de Vaste, Esther foi colocada no lugar dela como rainha. E falando de influência, a gente vê que Vaste, aí nós podemos ver no livro de Esther, do capítulo 1, versículo 10 ao 18, que a rebeldia de Vaste poderia influenciar todas as outras mulheres. Aquelas mulheres seriam influenciadas pela decisão errada de Vaste, sendo rebelde, mostrando que ela não era submissa à vontade de Deus, porque ela estava naquela posição e ela deveria cumprir o papel dela como rainha naquele momento. E ela não quis. E ela ao mesmo tempo demonstrava uma desonra com a família. Porque quando nós vamos vendo no decorrer do livro de Esther, as outras mulheres seriam influenciadas por Vaste, seriam influenciadas por aquilo que Vaste fez e iriam também desonrar seus maridos. Então a influência de Vaste sobre outras mulheres iria demonstrar uma rebeldia e uma desonra da família. E isso nós precisamos ter o cuidado, porque que tipo de influência nós estamos sendo? Ou que tipo de influência nós estamos recebendo? Que possamos ter este cuidado com as influências em nossas vidas, o que tem nos influenciado e o que nós temos influenciado. E prosseguindo também no decorrer da história de Esther, nós vemos a influência de Mardoqueu na vida dela. Esther, uma órfã, não tinha pai, não tinha mãe. Mas um parente próximo dela foi colocado em sua vida para cuidar dela, demonstrando o cuidado de Deus, Deus suprindo suas necessidades, que ela mesmo sendo órfã, ela recebeu bons ensinamentos e cuidados. Deus supre nossas necessidades. Não importa a situação que estamos hoje, não importa o que estamos passando hoje, Deus sempre vai colocar Mardoqueu em nossas vidas. Deus sempre coloca pessoas para nos discipular, para nos orientar. Pessoas que farão parte também do propósito de Deus em nossas vidas. Existem pessoas que são colocadas para fazerem parte do propósito de Deus em nossas vidas, assim como Mardoqueu fez parte do propósito de Esther. E Esther, como rainha, teve Mardoqueu fazendo parte do propósito dela, impulsionando ela para o propósito dela. Preste atenção nos Mardoqueus que Deus tem colocado em sua vida, pessoas que te impulsionam, pessoas que têm sido colocadas em sua vida para te ajudar, para te corrigir, para te orientar. Essas pessoas irão te levar para o seu propósito, irão te impulsionar para o seu propósito. E trazendo novamente outra influência que nós vemos no livro de Esther, a influência de Amã contra o povo de Deus. Amã projetou um plano, orquestrou um plano contra o povo de Deus. Lá em Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós podemos ver. Ele queria destruir o povo judeu, orquestrado pelo inimigo, para derrotar aquele povo que era o povo de Esther também.
E nós vemos todo o investimento que ele fez para destruir o povo. E essa influência muitas vezes vem em nossas vidas, influência do mal, para nos influenciar, para nos destruir, para destruir nossas famílias, para destruir o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você vê Amã se levantando, não se abaixe, mas pelo contrário, se levante. Assim como Esther se levantou, lá em Esther capítulo 4, do 12 ao 17, nós vemos, Esther se posicionou, mesmo se tivesse que morrer, ela iria morrer, mesmo se tivesse de perecer, ela iria perecer, mas ela se levantou, se colocou no seu lugar, na posição que ela estava ali, e foi de encontro ao rei. Rei, está acontecendo isso. Ela se posicionou, sem temor. Muitas vezes nós temos medo de nos posicionarmos em algumas coisas, porque pensamos o que vão dizer, o que vai acontecer comigo. Mas se Deus nos colocou em alguns lugares estrategicamente, lugares que nós nem imaginávamos que poderíamos estar, esses lugares eram para que nós possamos cumprir o propósito que Deus nos confiou, o propósito para que Deus nos chamou. E a influência de Esther na vida do rei demonstrou isso. Se nós não nos levantarmos na hora certa, Deus levantará outra providência. Não se omita. Se Deus tem te dado a oportunidade de se posicionar em favor da obra dele, em favor do reino dele, se posicione. Não se omita. Porque a partir disso é que Deus irá cumprir o propósito para que ele nos colocou naquele lugar. Creia que Deus tem um propósito em tudo que ele faz em nossas vidas. Aqui eu tenho falado um pouco, de uma forma resumida, a história de Esther, uma mulher órfã, uma jovem que viveu um propósito grandioso de Deus, que nem imaginava talvez que poderia viver aquilo. Mas ela simplesmente se submeteu àquilo que ela estava vivendo. E ela falou, se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Mas eu vou lutar em favor daquilo que eu acredito. Eu vou lutar em favor do meu povo. Eu vou lutar porque eu sei que eu não estou aqui em vão. Mardoqueu disse para ela, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocada como rainha? Quem sabe não foi para um tempo como esse que você está aí onde você está? Que você faz o que você faz hoje, que você passa o que você passa hoje. Para que você possa se posicionar e viver o que Deus tem te chamado para viver. E saiba que isso tudo, assim como foi na vida de Esther, a influência de Esther influenciou todo um propósito de Deus para salvar e para livrar o povo dele. Muitas vezes Deus tem um propósito tão maior que nós nem conseguimos enxergar. Pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é algo ali, apenas aquele momento, é algo pequeno. Mas existe algo muito além, que um dia talvez nós vamos enxergar e entender o que Deus estava fazendo. E para a gente finalizar essa reflexão de hoje, uma mulher destemida, que usou sua posição em favor do povo de Deus, é uma mulher que vive o propósito de Deus. Ela enfrentou o que estava diante dela e, pedindo sabedoria a Deus, ela preparou todo momento o que ela deveria fazer, em oração, em jejum, e viu o cuidado de Deus sobre a vida dela, e viu o agir de Deus em favor do povo dele através da vida dela. Deus nos chamou para um propósito maior. Se deixe ser influenciada por Deus e use a sua influência para o reino de Deus. Deixa-se ser influenciado por Deus, que Deus nos influencie a fazer a vontade dele, a viver os propósitos dele, a nos posicionar naquilo que ele nos chamou para fazer e que possamos viver essa influência de Deus em nossas vidas e sermos influências para o reino de Deus também. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração através dessa mensagem e que ela sirva de incentivo para que você possa viver os propósitos de Deus na sua vida e possa alcançar aquilo que Deus tem reservado para você. Em nome de Jesus.